Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Michel Mascarenhas, estamos aqui trabalhando agora na nossa página no YouTube, né? E também no Instagram. Aliás, YouTube, Instagram e Facebook, né? Nas plataformas, multiplataformas, né? Ou seja, um vídeo que será publicado em várias plataformas, tá certo? Meu nome é Michel Mascarenhas, eu sou juiz de direito, aprovado pós 40 anos, sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E hoje eu estou aqui, hoje é dia 30 de maio de 2022, às 20 horas e 15 minutos, e estou aqui para gravar um vídeo inaugural do meu canal, embora outros vídeos de programas que eu já participei, quando eu era advogado, outros quando depois já de magistrado, e o objetivo deste canal é disponibilizar vídeos que possam interagir com o público em relação a dicas para concurso, a aspectos jurídicos e a temas relacionados ao direito, né? Eu fui professor de processo penal na Universidade Federal do Ceará por 6 anos e de lá saí para a magistratura. E a minha página no Instagram é o @nms mascarenhas, e no Facebook eu tenho a página @prof. Michel Mascarenhas e o grupo Últimas do Direito. E aqui no YouTube, no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like aí, dê o seu joinha, né, como se diz, para que a gente possa estar sempre interagindo. A proposta desse primeiro vídeo, exatamente dentro do que da ideia que a gente se dispôs a trabalhar, é o de tratarmos hoje de uma das fases dos concursos públicos para carreiras jurídicas. Nós sabemos que, em regra, os concursos públicos para as carreiras jurídicas, eles têm 5 fases. 5 fases. Nós temos a prova objetiva, nós temos a prova dissertativa, prova de sentença ou a peça processual, se for da magistratura é a sentença, né? Sentença civil e criminal. Nós temos a prova oral e temos a prova de títulos. Então a prova de títulos é a prova documental, né? É a prova que você vai mostrar para a banca, mediante provas documentais, qual é a sua titulação, se você tem doutorado, mestrado, especialização, se você tem livros publicados, aprovações em concursos públicos, quanto tempo de advocacia, enfim, tudo isso vai ser definido no edital. O edital é que define quais são os títulos e a pontuação que a banca vai poder atribuir aos seus títulos. Então isso é documental, tá certo? Todo mundo que vai para o concurso já sabe mais ou menos quanto é que vai poder tirar de nota nesta fase. O que eu gostaria mesmo de tratar aqui, ela diz respeito à fase, vamos dizer, a última fase de atuação pessoal do candidato. Então eu vou aqui tratar das 4 fases: a prova objetiva, a dissertativa, a peça, né? A peça processual e a prova oral. E eu vou começar de trás para frente. Eu vou aqui no meu canal iniciar a tratar desse assunto com vocês de trás para frente, ou seja, vamos iniciar pela prova oral. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você que está assistindo esse vídeo, porque assim, em regra, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está aprovado nas demais fases e está seguindo para ser avaliado na prova oral. Tá certo? Muito provavelmente. Se você teve interesse nesse vídeo aqui, ou você tem interesse porque você quer já se preparar, quer conhecer, enfim, ou então você já está seguindo para a prova oral. E o que eu tenho para dizer para você que está me assistindo agora é: a pessoa que está seguindo para uma prova oral, ela é uma pessoa extremamente preparada. É uma pessoa que ela já foi avaliada em 3 fases do concurso, pesadíssimas, e nas 3 fases ela foi aprovada. Ela foi sendo aprovada uma a uma. E o conhecimento, ela já provou para a banca que ela tem. Porque ninguém chega na prova oral de graça. Ninguém chega na prova oral sem ser capacitado. Então, assim, a prova oral, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que a prova oral é, acima de tudo, cabeça. É, acima de tudo, preparo psicológico. É, acima de tudo, tranquilidade. Você tem que ter sossego.
bote na sua cabeça que você tem conhecimento. Bote na sua cabeça que você é preparado. Bote na sua cabeça que você é bom. Você não chegou nessa fase à toa. Pare de pensar de que, e se eu for reprovado? Pessoal, ó, essa agendinha aqui, um presente que eu ganhei de uma amiga, tá certo? Amiga minha, da minha esposa. E com essa agendinha aqui, eu anotei tudo o que eu fiz com a minha esposa, com a minha família, nos 10 ou 15 dias antes que antecederam a minha prova oral, certo? Tenho aqui com uma espécie de diário, né? Eu tenho aqui anotado que nós chegamos lá em Natal no dia 23 de agosto de 2015 e 23 de agosto de 2015 e a minha prova oral acho que era dia 3 de setembro de 2015, era algo assim. Pois bem, notem que aqui era véspera de feriado, né? Véspera do 7 de setembro. E eu lembro que de Natal eu iria viajar com a minha esposa para a casa dos pais dela, que fica no interior do meu estado, o estado do Ceará. Pois bem, e uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça foi, em vez de pensar de que eu seria reprovado, porque isso cria um medo, né? Cria um medo. Se você não tiver cuidado, esse medo da reprovação faz você perder. Quem tem medo de ser reprovado, não vence. Certo? Bote isso na sua cabeça. Se você tiver medo da reprovação, se você ficar pensando que você, posso ser reprovado, joguei meu concurso fora, eu estou tão pertinho, estava tão perto, e acabei que na prova oral, não pense isso. Não pense isso. Você estará causando um grande mal a você mesmo e ao seu desempenho perante a banca. Então não pense dessa forma. Sabe o que é que eu pensava? Eu pensava o seguinte, olha, Michel, isso eu conversando comigo mesmo, Michel, se você for reprovado, meu amigo, a vida vai continuar. Você tem seu emprego, tá certo? Você é professor, você tem seus alunos, você tem sua família. Você tem sua esposa, tem seu filho, você tem saúde. Daqui você vai viajar, vai passear, vai lá pro interior do Ceará, vai passear, vai dar uma curtida, vem um feriado pela frente e na segunda-feira você vai trabalhar. Não é o fim do mundo. Então foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Primeira coisa. Então faça sempre um preparo psicológico. Essa conversa que nós vamos ter agora aqui, ela passa primordialmente pelo preparo psicológico que você precisa fazer. Que você precisa ter. Converse com a sua esposa, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com a sua namorada, converse com o seu professor. Aquele professor que você tem mais afinidade, ou professora. Converse com quem pode lhe dar uma palavra de descanso, de calma. Porque a prova oral, acima de tudo, é calma. Porque, como eu disse, conhecimento você já provou para a banca que você tem. Você não chegou nesse ponto de graça. Isso não caiu do céu. Isso foi conquistado. E, portanto, você precisa colocar isso na sua cabeça. Então, prova oral, acima de tudo, é tranquilidade. Acima de tudo. Conhecimento você tem. Ok? Na prova oral, pessoal, veja bem, nós temos essas questões que muitas pessoas têm dificuldade de falar em público, né? Que tem mais nervosismo umas mais que outras. No meu caso, por exemplo, eu fui a maior nota de todos os candidatos, tá certo? Na prova oral do meu concurso. Então tem gente que tem mais facilidade do que outras, tá? Mas o que você precisa saber é que há uma vantagem na prova oral. A primeira é essa que eu falei, você já provou que você pode, você já provou que você é capaz. E a segunda, que você tem que colocar na sua cabeça, é, rapaz, eu vou conhecer a banca. Eu vou poder olhar no rosto dos membros da banca.
Eu vou poder mostrar para a banca quem eu sou, como eu me porto, como eu falo, como eu argumento. Vou poder mostrar a minha cordialidade na face, vou poder mostrar o meu sorriso, vou poder mostrar a minha voz, meu olhar, né? O meu charme. Pronto. Você tem que ser charmoso no bom sentido, tá? Você está ali para conquistar a sua vaga. Então você tem que jogar o seu charme, no bom sentido, repito. Porque o charme não é esse charme que as pessoas às vezes costumam aplicar do mau sentido, do conquistador barato. O charme é quando você mostra o que? Inteligência. Tá? Inteligência do ponto de vista intelectual, inteligência emocional. Você sabe falar, você sabe se postar, você tem equilíbrio emocional. Então, assim, você está indo ali para conquistar a banca e para dizer, olha, banca, uma vaga aqui é minha, porque eu sou vocacionado para esse cargo. Então você tem que fazer isso. Coloque isso na sua cabeça, tá certo? Coloque isso na sua cabeça. E algumas informações são importantes para você poder se preparar para esse grande momento. Para esse grande momento. Tá? Eu lembro que eu fiz uma prova oral, como eu disse, foi a maior nota do meu concurso. Você sente quando você faz uma prova oral de qualidade. Você sente isso. Eu já saí muito feliz da prova oral, muito confiante. Cheguei confiante, saí confiante, certo? E quando eu vim aqui para Natal para saber do resultado da prova oral, tá? Eu vi que eu estava aprovado no concurso, que uma vaga era minha. Que Deus havia me abençoado e feito eu atingir a minha meta profissional, que quando eu sentei a primeira vez na disciplina de Introdução à Ciência do Direito na Faculdade de Direito, eu me considerei vocacionado. Portanto, pessoal, quando eu recebi a minha nota, ciente disso, puxa, eu fui extravasar, tomei uma garrafa de vinho, relaxei com minha família. E esse momento não tem preço. Eu me lembro disso. Então, assim, em vez de você pensar, e se eu for reprovado? Pois pense assim, eu sendo aprovado, eu vou tomar uma garrafa de vinho, ou eu vou brindar com minha família, ou uma cerveja gelada, um jantar com a minha família, para comemorar, um almoço. Pense no momento aprazível. Não seja negativo. Tire essa negatividade da sua cabeça. Primeiro ponto é esse. Então é questão psicológica. Trabalhe a sua mente. E aí cada um faz como acha que deve. Por exemplo, nos dias que antecederam a minha prova oral, eu ouvia muito músicas que me estimulavam, músicas de luta, de conquistas, tá certo? Eu sou de uma geração que eu assisti muito Rock Balboa, aqueles filmes do rock, e eu tacava no carro as músicas do filme que eu gosto, dos filmes, né? Toda aquela sequência de filmes que eu gosto até hoje. Eu acho sensacionais aquelas músicas. São músicas estimulantes, músicas de vencedores. Então, é uma técnica. Cada um tem a sua técnica. Pode ser um filme, pode ser um jogo de futebol, pode ser um jogo do esporte que você goste, pode ser uma música, tá certo? Então, o fato é que você deve ter a sua própria técnica, a sua própria preparação para este grande momento, que é o momento da prova oral. Então, a primeira coisa, fique feliz que você chegou onde você queria. Todo mundo que faz um concurso de carreira jurídica, prova objetiva, prova dissertativa, prova a peça, ela quer chegar na prova oral. Se você chegou na prova oral, repito, provou que tem conhecimento, provou que tem capacidade e está bem pertinho de chegar na sua linha de chegada, onde você quer chegar. Então, você é uma pessoa capaz, preparada. Nada de negatividade. Primeira coisa. Pois bem, a segunda coisa, tendo em vista que a prova oral, ela já sabe, a banca já sabe que você tem conhecimento, é você lembrar que ali você está para se mostrar para a banca. Então, acima de tudo, você tem que se preocupar com a sua vestimenta, se preocupar com a sua postura, com o seu tom de voz, com a sua clareza no falar, com o seu gestual, com a sua face, com a sua confiança.
Então, que tipo de pessoa eu vou passar para a banca? Então, você tem que se preocupar com isso. Para a banca ver em você uma pessoa vocacionada. O que os membros da banca mais querem ver em você é se você é ou não uma pessoa vocacionada. Se você tem equilíbrio emocional. As perguntas, o conteúdo que vai ser perguntado é apenas um mecanismo para chegar nesse ponto. Então, se preocupe, como eu disse, com a sua postura, com o seu tom de voz, com a sua aparência. Se preocupe com o seu olhar. Se preocupe com a velocidade com que você fala, a ênfase com que você fala, a entonação da sua voz. Se preocupe com esses detalhes. Ok? Se a banca fizer uma pergunta de um tema que você deu um branco, ou então você não estudou bem aquele tema, isso não é o fim do mundo. Você não estará jogando o seu concurso fora. Mantenha a tranquilidade. Não diga que não sabe. Diga que não está se recordando. Mas também não diga logo isso na primeira, assim de primeira. Tente puxar, mostrar conhecimento jurídico relacionado ao tema, ainda que genérico. Lembre-se de uma coisa, o direito é todo interligado. O direito é todo interligado. E como você já chegou nesse ponto, você tem conhecimento jurídico suficiente para mostrar para a banca, ainda que de maneira genérica, que você pode conhecer ou ter conhecimento sobre aquele ponto, mas naquele momento não está se recordando da resposta efetiva que a banca quer que você dê. Mas não perca a sua tranquilidade. Não fique nervoso, tá? Outra coisa muito importante que você deve se lembrar quando você estiver diante da banca é a questão dos maneirismos, né? E aí entra uma boa oralidade. Você ter uma boa oratória, melhor dizendo, é muito importante. Então, cuidado com o né, né. Tudo que você fala, você diz né. Não, isso é um maneirismo, isso aí é um vício de linguagem, que é chato para quem escuta. Certo? Evite isso. Evite você não saber sentar. Tente visitar o ambiente que você vai ser avaliado. Entenda que tipo de cadeira eu vou sentar. O ar-condicionado fica em que posição? A banca vai ficar onde? Na minha frente? Eu vou ficar em pé? Vou sentar? Como é que a banca quer que eu me porte? Como é que tem sido feita essa avaliação? Se você não pode estar presente, porque você não pode estar ouvindo, estar acompanhando as provas de quem ainda não foi avaliado, né? Já que você não pode, você pode pedir para um parente acompanhar, para um amigo, acompanha lá, me dá uma dica, me diz como é que é a situação, tá certo? Isso é uma dica importante para lhe dar tranquilidade, ok? Para lhe dar sossego, previamente antes da sua prova oral. Questão dos braços, não ficar cruzando os braços. Como eu disse, os gestos têm que ser bem tranquilos. Não pode ser um gestual extravagante. Então, você precisa ter todo esse controle e isso você tem que ter uma preparação prévia, tá certo? Uma preparação prévia. Em relação ao ponto que você vai ser avaliado ou não, aí vai depender do teu edital, do teu concurso. No caso da magistratura, no meu caso, o ponto foi sorteado 24 horas antes da prova. Então, os candidatos do meu dia, nós fomos no dia anterior, acompanhamos o sorteio e de lá nós saímos com o ponto que nós seríamos avaliados. Isso é um ponto, é um aspecto facilitador? Sem dúvida nenhuma, porque eu tenho 24 horas para estudar. Mas uma coisa engraçada, no meu caso, é que eu peguei o meu ponto, né, e fui para o hotel. Eu estava com todo o meu material pronto já, de todo o edital, fui para o hotel estudar. Então eu sentei no meu quarto de hotel, minha esposa estava comigo, meu filho estava no quarto dele e tudo, e eu estudando aquele ponto. Mas entrou na noite, eu jantei, entrou na noite e bateu o sono, eu fui dormir. E a minha esposa conta que ela ficou assim
indignada, mas não me disse nada. Ela não disse, por que você não vai estudar mais? E ppp, papapá, ela não disse isso. Mas ela confessa que ela ficou um tanto quanto indignada com ela mesma, dizendo, mas como é que pode, Michel vai dormir? Mas, gente, eu estava com sono, eu precisava me preparar. Por quê? Porque o sono, ele enxuga a mente da gente, né? Então, uma boa noite de descanso faz a sua memória funcionar melhor, o seu cérebro trabalhar melhor. E aí, um bom descanso é muito importante. E, portanto, ela ficou preocupada, mas da minha parte eu estava muito tranquilo. Aquele ponto que eu havia sido sorteado, eu já tinha um bom domínio, estudei mais, me inteirei mais, tá certo? E fui estudar. E com um detalhe, não toquei mais no livro nem na parte da manhã, tá certo? Eu lembro como se fosse hoje que eu estava na frente da TV vendo o noticiário esportivo do meu clube de futebol favorito. E de lá parti para a prova oral, para o local da prova. Portanto, essa tranquilidade, ela é fundamental na prova oral. Fundamental. Sem essa tranquilidade, sem ela, é a que vai causar o maior índice de reprovação. E você tem que controlar essa questão, tá certo? Colocando na cabeça tudo isso que eu acabei de lhe falar. Alguns pontos da prova oral você deve se lembrar de que são muito importantes e eles trabalham a favor do candidato, tá certo? A favor do candidato. O primeiro que eu anotei aqui é que a prova oral é a prova que menos reprova. Tá? É a que menos reprova, estatisticamente. Não estou dizendo que a sua vai ser a que menos reprova, tá certo? A minha foi a que menos reprovou, tá? Mas, estatisticamente, de maneira geral, a prova oral é a que menos reprova. É a que menos elimina. Apesar de ter o caráter eliminatório, mas é a que menos elimina, tá? Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto, que você deve também se lembrar, tá? É que você tem, a depender do seu concurso, esse tempo prévio. Se você não tem, lembre-se de uma coisa, ninguém vai ter. Se você está preocupado dizendo, se eu fizesse para juiz eu tinha 24 horas de antecedência, eu fiz agora aqui para promotor ou para defensor e não tenho essas 24 horas. Mas meu amigo, minha amiga, não é só você não. Todos os candidatos, ninguém terá 24 horas de antecedência. Ninguém terá. Então, essa preparação prévia, essa consciência, esse preparo psicológico é o que é mais fundamental. E a terceira questão é que o tempo conta a seu favor. Na hora que o membro da banca ele faz uma pergunta, você está o dono da palavra. Então, se você mostra conhecimento, ele pode até lhe interromper, dizer que está satisfeito. Mas você mandou no tempo. Você pode, ao demonstrar conhecimento, tá? Se você viu ou soube de outros candidatos que a banca fez 10 perguntas, você pode fazer a banca ele fazer 3. Porque você pode fazer o controle do tempo. Isso é um ponto importante. Você está com a palavra, você está respondendo. Então, lembre-se desses 3 aspectos. É a que menos reprova, preparação prévia, né? Essa preparação prévia em alguns concursos, com 24 horas, e se não tiver, ninguém vai ter. E a terceira é a questão de que o tempo conta a seu favor. Lembre-se de uma coisa, pessoal. Lembre-se de uma coisa. Muitos ficam nervosos na prova oral porque se imaginam tendo que falar. Mas lembre-se de uma coisa. Você já viu que uma pessoa que fala devagar demais, numa palestra, ela cansa e faz você sentir sono? Que a capacidade do cérebro de absorver palavras é muito maior do que a de falar. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Portanto, a fala, numa avaliação de prova oral, ela representa só 7%. Isso é estatístico. Uma porcentagem de 7, 8 até a 10%. O resto, como eu disse, é postura. É a linguagem corporal. Ela fala por você. Tá? Assim como a roupa fala, a linguagem corporal também fala da gente. Fala a nosso respeito. Testemunha a nosso respeito. Então,
procure se concentrar nesses aspectos, tá certo? São os aspectos da prova oral. Pois bem, outros aspectos que você deve lembrar é que procure trabalhar na mente a maneira que você vai responder. Você não precisa ser paradão demais, porque isso vai cansar a banca e vai mostrar que você está embromando, está enrolando. Mas você não precisa, quando o seu examinador terminar de perguntar, você já está, isso. Não. Pergunta. Você respira um pouco. Respiração, controle é importantíssimo. Né? Percebeu quando a gente fica nervoso para falar, fica dando um tum-tum-tum bem aqui, ó? Bem aqui. Né? Aí quando a gente diz que o coração está faltando sair pela boca, pois bem, controle a sua respiração, respire, pense, faça um mapa mental, pense por onde é que você vai começar. Por exemplo, eu como professor e como advogado, eu sempre, e hoje como magistrado, eu sempre procuro começar meus raciocínios pela Constituição Federal. Sempre. Porque dela decorrem todos os demais ramos do direito. Isso mostra conhecimento, mostra equilíbrio e visão contextual para a sua banca, para o seu examinador. Comece pela Constituição. Lembre-se o que é que diz o artigo 5º. Essa pergunta eu posso começar lá no artigo 5º. Se for de direito tributário, então eu vou lá para o 170. Então, se for direito eleitoral, então eu vou lá para o artigo 8º, artigo 9º. Comece por lá. Então, tudo isso é uma forma que você tem de se tranquilizar e responder de forma pausada e firme, passando confiança, credibilidade. A banca quer saber se você é um promotor ou promotora hábil, se você vai ser um juiz ou juíza hábil, ou se você vai ser uma pessoa que o réu faz um comentário indevido na sua frente, você perde a compostura. Se você vai saber tratar o réu com dignidade, se você vai saber tratar os advogados com respeito, com urbanidade. Então, tudo isso, a banca quer ver em você naquele momento. Lembre-se, é o momento que você saiu de trás do papel, você saiu de trás das suas notas. Você, às vezes, era só um número dentre os candidatos, né? A lista dos aprovados até então. E agora não, agora você é o José, é o Joaquim, é a Maria, é a Mariana. Você mostrou para a banca quem você é. Então mostre para a banca todo esse controle emocional. Por fim, pessoal, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo com vocês aqui, gravando para que vocês possam tirar proveito dele na preparação da sua prova oral, lembre-se de uma coisa: a banca não está atrás dos gênios. Vou repetir, você já mostrou que tem conhecimento. A banca está atrás de ver quem são os vocacionados. Quem são os vocacionados? Então, embora seja muito rápido aquele momento, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, depende do seu edital, de como a banca tem feito as perguntas, enfim, esse controle de tempo vai variar de concurso para concurso, mas mesmo ali, naquele pequeno momento, a banca quer sentir se você é uma pessoa preparada para o cargo que você se propôs a exercer. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. E para finalizar esse nosso vídeo acerca da prova oral, eu quero aqui fazer o seguinte registro meu, tá certo? Que eu fiz no meu caso. Fazendo aqui uma metáfora, já que você mostrou conhecimento e você já mostrou para a banca que você é capaz, tanto que você já está aprovado em fases dificílimas e pesadas para ser aprovado, para passar e chegar na prova oral, uma metáfora interessante é o seguinte: se compare com um atleta de alto rendimento. Sábado agora nós tivemos a final da Champions League, né, desse ano. Imagine que esses jogadores que chegaram na Champions League, do Real Madrid, do Liverpool,
Eles são jogadores que já estavam, como a gente diz, na ponta dos cascos. Fisicamente estavam top na temporada, tecnicamente não tinham que provar para ninguém. Eu pergunto, esses jogadores tiveram que estar treinando 8 horas por dia para poder jogar a final? Havia necessidade disso? Havia não, porque eles já estavam preparados. Então, uma coisa que eu fiz na minha prova oral é que na semana que antecedeu o sorteio, durante 7 dias, eu não toquei nos livros. Eu não toquei, eu não estudava. Porque eu entendo que nesse momento você já estudou tanto, você já se preparou tanto, você já tem conhecimento, já mostrou sua capacidade, que estudar mais nesse momento que antecede esse período aí, esse momento crucial da prova oral, talvez lhe atrapalhe mais do que lhe ajude. Então, trabalhe sua mente. Vá para a cidade da prova oral com antecedência. Vá com sua família. Vá com sua namorada, com seu namorado. Vá com seus pais. Vá com seus irmãos. Vá com sua esposa, com seu marido. Vá com seus filhos. Saia, passeie. Faça um turismozinho na cidade. Desanuvie a mente, ou seja, tire o peso da mente. Pense sempre positivo. Certo? Se você gosta de tomar um drink, tome um drink, saia para jantar, sorria, reveja parentes, se a cidade que você vai você tem parentes, vá visitá-los, tá certo? Eu lembro que em Natal, que foi a cidade da nossa prova oral, né? Eu lembro que lá eu tenho parentes em Natal, hoje eu estou em Mossoró, né? Sou juiz aqui em Mossoró, e eu lembro que eu fui visitar meus parentes em Natal. Eu fui a um jogo de futebol, eu fui ao estádio. Fui lá acompanhar. Um estádio, eu gosto de futebol, fui lá acompanhar. Né? Obviamente que de vez em quando você lembra, né? Puxa vida, eu estou aqui para prova oral. Logicamente você lembra, óbvio, nós somos humanos, a gente lembra disso. Mas só que nesses momentos a mente está, mais uma vez, ela está trabalhando a seu favor. Aqueles momentos estão trabalhando a seu favor. Você está tirando esse peso da cobrança, o peso que às vezes você tem, nós temos a tendência de colocar em cima da gente, né? E aí sim, quando chegou na prova oral, que eu tive as minhas 24 horas, aí eu estudei novamente, já contei essa história aqui. Então, como atleta de alto rendimento, você está preparado para chegar na reta final e ser aprovado no seu concurso. Ok? Esse vídeo que eu estou aqui fazendo é um vídeo de um resumo de várias fontes que eu na época me preparei e me foram muito úteis, tá certo? E eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu tenho aqui a fonte do Marcelo Lages, também da Promages, a fonte também do professor Rogério Sanches, tá? Que também já tratou desse assunto, e do Fabrício Bittencourt, né? Então, assim, eu espero que esse vídeo possa ajudar você a se preparar para a prova oral, ok? E o meu desejo é que você tenha muito sucesso, tá? E que você alcance o seu objetivo. E esse objetivo está bem pertinho. Faça esse trabalho mental, faça esse trabalho psicológico, tá? Se você acha que está nervoso, preocupe não, tá todo mundo nervoso, não é só você não, bote isso na sua cabeça, tá? Pouquíssimos são os que estão muito tranquilos, pouquíssimos, ok? E aí, fazendo esse trabalho mental, essa preparação prévia, cuidando da sua alma, do seu espírito, né, do seu corpo, tá? Cuidando de você, com certeza você vai chegar aonde você quer e vai ser aprovado. E um último pensamento que eu menciono aqui, o professor Pablo Stouze. Abraço, professor Pablo Stouze. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente. Mas sabe aquela questão da lei de Murphy? Às vezes a gente é muito apegado com uma coisa e a coisa não vem. Às vezes a gente chora tanto por uma namorada ou por um namorado, né? E lá na frente a gente vê como a gente foi tolo de ficar se apegando, porque a fila andou, a vida andou e hoje nós somos felizes com a sua esposa, com o seu marido.
Então, com seu companheiro, com a sua companheira, ou sozinho, ou sozinha, não, ou procure praticar o desapego. Quando a gente se apega demais com uma coisa, a gente tem, pode prestar atenção, uma dificuldade às vezes muito grande de ficar com aquela pessoa, de ficar com aquilo que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, né? Então pratique esse desapego, porque quando você pratica isso, você facilita essa questão de você atingir aquilo que você quer, de ficar com aquilo que você deseja. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. E lembre-se também de uma coisa. Se você tentou e fez por onde e não deu certo, não tem problema. Outras oportunidades vão vir e você já está preparado para elas. Coloque isso na sua cabeça e você vai ter muito sucesso na sua prova oral. É o desejo do professor Michel Mascarenhas. Eu fico muito feliz de ter compartilhado com vocês aqui as minhas experiências em relação à prova oral. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem nos grupos, né, dos concursos, dos concurseiros, também nas páginas das redes sociais de vocês. Curtam lá a nossa página, né? Podem ser nossos seguidores no Facebook, no @prof. Michel Mascarenhas, no grupo Últimos do Direito e no Instagram, no @MMS Mascarenhas. Então estamos aqui encerrando hoje, dia 30 de maio de 2022, às 20 horas e 52 minutos, tá certo? Estamos aqui com 36 minutos de vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam ficar conosco aqui no nosso canal. Outros vídeos serão postados. O próximo, acerca das fases dos concursos públicos, né, das carreiras jurídicas, nós vamos tratar logo de duas fases juntas, que é a dissertação, a prova dissertativa e a peça, tá certo? Para que vocês possam se preparar ainda mais. Um pequeno detalhe para encerrar. Eu esqueci de falar, mas não vou deixar passar em branco. No caso da prova de promotor, nós temos a prova de tribuna, tá certo? A prova de tribuna, quando você vai ser avaliado pela banca no seu desempenho enquanto representante do Ministério Público, no ato da sua oratória, no ato de você defender a sua posição como órgão acusador, como fiscal da lei. Tá? Isso também requer oralidade, requer preparo. Lembre-se, o júri não é... Ele é teatral, mas ele não precisa que você seja um ator. Precisa que você seja competente e saiba usar a palavra para convencer, ok? E no caso das provas orais de professor, dos concursos para professores, já é um pouco diferente, porque geralmente a banca vai avaliar você ministrando uma aula. E aí é muito importante que você tenha, e aí eu estou fazendo esse breve comentário, o que eu aprendi na minha vida com um professor muito experiente que eu conheci, que é preciso ter chão de sala de aula. Então, quanto mais experiência você tiver na sala de aula, mais dinâmica você tiver, sem deixar o teu examinador dormir, assim como você não pode deixar seus alunos dormirem, ou seja, não seja sonolento no ato de se submeter à prova oral no concurso para professor, você vai obter sucesso nisso aí, logicamente que é além do domínio da matéria, isso é muito importante. Então tenha método, metodologia para você poder passar para os seus alunos. Então, enquanto que um é para convencer, né, por conta da acusação como fiscal da lei, convencer os jurados, e no caso a prova oral toda, como um todo em qualquer concurso, é convencer a banca, como eu já disse aqui. No caso do concurso de professor, você tem que praticar o convencimento, entre aspas, dos seus alunos. Seus alunos precisam gostar da sua aula. Você precisa ser um bom professor, saber transmitir a matéria, ter didática, tá certo? Para que você possa ser aprovado no concurso para professor. Eu fiz questão de dizer isso porque eu me submeti já a mais 2 ou 3 concursos para professor e em todos eu tive sucesso. E é muito importante lembrar desses pontos porque concurso público também é concurso para professor das universidades públicas. Ok, pessoal? Um abraço forte, deixe o seu like, se inscreva no canal do professor Michel Mascarenhas, tá bom? Boa noite, tudo de bom, uma semana abençoada para vocês. Tchau.